Falaram que você tinha agredido uma criança. Vamos lá. Me Bom, fala sobre isso. antes de finalizar a formação, eu passei no concurso, né? Eu nem queria fazer, fiz e passei. Aí o pai, você passou, que legal, vamos lá então. Assim que eu assumi, a professora que assinava meu estágio me ligou. Você tem que sair dessa escola porque você pegou minha vaga, porque eu não passei no concurso. Assim, literalmente, ela me ligou para questionar o porquê que eu estava naquela escola. Eu falei, não posso sair da escola, eu fui lotada aqui. Enfim. E aí começa por aí. E aí, de repente, começou a ser problema do que eu dava aula, sendo que estava no currículo. Né? Todo o conteúdo que era... Na matriz. E aí toda semana vinha a equipe da CEMED, equipe técnica de arte da CEMED, porque diziam que o meu conteúdo não estava adequado. E aí a equipe CEMED chegava, olha, ela tem um dos melhores planejamentos da rede. Não tem nada de errado com o planejamento dela. Então era constante. Como na época, mesmo eu sendo muito inteligente, eu ainda era muito nova. Então eu não tinha... Você tinha quantos anos na época? Eu passei... deixa eu ver, peraí. Vamos lá, agora eu não tô boa de matemática, não. Mas eu acho que eu tinha Acho que é de memória, né? 20, 21 anos. Então eu era era muito nova. Então, assim, eu não tinha malícia. E meu pai falava, olha, tudo que eles mandarem você faz. Meu pai, ele tem um perfil muito subserviente, né? Então, tudo que se eles pedirem, você faz. E aí, toda hora eu tinha que assinar lá a ata. Se você falasse que um aluno ele não tinha responsabilidade porque ele não entregou a tarefa, aí ia lá os pais fazer uma reunião, porque era uma perseguição muito chata. E eu, na época, aí entra o B.O., eu era a única testemunha imparcial de uma situação que ocorreu ainda quando eu não estava na escola, eu estava estagiando nesta escola, que foi de um desvio de verba de merenda escolar de quase 50 mil ou até mais 50 mil. Na época de um ex-prefeito aí acusado de assédio. E na época que eu entrei, que eu assumi efetivamente, iria retornar a diretora que era responsável por isso. Então, os professores se mobilizaram, uma vez que tiveram que arcar, né, com esse prejuízo do próprio bolso, fazendo rifas, projetos dentro da escola. Então, os professores se sentiram indignados. Como que essa diretora vai voltar depois de tudo e tal? E aí eu levantei e falei, não, isso é um absurdo e tal, e no fim das contas a diretora não ficou. E aí começou, era pai de aluno, era sempre aquela mesma coisa, reuniões, reclamações, volta e meia. E um dia, em 2017, eu acho que eu vou lembrar até a data, tá? 16 de junho de 2017, eu fiz uma postagem que era a seguinte: ser gorda não é bonito e nem saudável. Era o título, e aí eu discorria sobre a questão da romantização da obesidade e tal. Pra quê? Aquilo lá não deu nem, assim, pra te falar a verdade, não deu nem 20 curtidas. Eu falo pra você, Vanderlei, que você tá feia. Tô falando pra você. Não deu nem muita interação na época, pra te falar bem a verdade. Mas uma professora, que não ia com a minha cara, mandou para uma jornalista que era extremamente ativista, esquerda, assim, extremista. E olha que eu me considero de esquerda. Mas, assim, era o extremo do extremo e hipócrita, porque há 10 anos atrás, só que na época eu não sabia, hoje eu sei disso. Há 10 anos atrás, ela havia dado uma entrevista falando que ela engordou porque, em razão de um abuso, ela queria se sentir indesejável e feia. Mas, na matéria, qual foi o título? Professora gordofóbica diz que todo gordinho é feio e doente e causa ira no Facebook. E nem causou ira nenhuma. Então, assim... Mas ela me pegou pra Cristo, né? Ela queria, né? Sei lá, ela me transformou no algoz dela. E ela fazia coisas bem piores, como agredir a própria mãe com câncer, né? Eu recebi até um pendrive na época e nem quis divulgar isso. Então,